A paz do Senhor Jesus, povo amado de Deus, maravilha. Bem, igreja, eu falei para vocês que é uma série de vídeo que eu estarei gravando. Esse é o segundo. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre o politeísmo trinitário. Por que eu não creio? Por que eu não acredito no politeísmo trinitário? Primeiro, as fontes apresentadas pelos defensores do politeísmo trinitário não condiz com a verdade. Eu vou citar para vocês aqui algumas referências só para você ter uma ideia. Por exemplo, na minha condição, por exemplo, estudei para ser padre, fui animador de comunidade e eu preguei, ensinei as pessoas o catecismo romano. O nosso catecismo romano falava o seguinte, começa perguntando, o Pai é Deus? Sim, o Pai é Deus. O Filho é Deus? Sim, o Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus? Sim, o Espírito Santo é Deus. Então, há três Deus? Isso é o catecismo. Não. São três pessoas distintas e um só Deus verdadeiro. Eu aprendi isso. Era isso que eu tinha na minha cabeça. O catecismo que colocaram na minha cabeça com meus 10 anos de idade, 9 anos. Então, eu cresci com isso na minha cabeça. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. São pessoas distintas, separadas. Mas quando você pergunta se são três deuses, então eles dizem não. Ué, mas o Pai não é Deus, o Filho não é Deus, o Espírito Santo não é Deus? Não são pessoas distintas, separadas? Por que não são três deuses, quando você pergunta? E aqui é onde eu quero mostrar para vocês que há uma camuflagem aqui. Há um ocultismo aqui. O sistema romano, tentando escapar do politeísmo, eles encontraram essa válvula. É uma válvulazinha. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas quando você pergunta, então nesse caso são três deuses, porque é o óbvio, é evidente. Aí eles respondem, não, são três pessoas. Tá aqui é uma válvulazinha de escape para tentar escapar do politeísmo, mas não escapa não. Ora, se o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, é óbvio, é claro que temos aqui três deuses. Então, eis a razão pela qual eu não acredito nisso. Eu não creio nisso. Primeiro, porque não está escrito. Observa. A crença trinitária diz que o Pai, julguemos que esse líquido aqui é o Pai. Que o Pai manifestou, não, digamos que esse líquido aqui é Deus, que manifestou no Pai, no Filho e no Espírito. Não tem três copos aqui para apresentar para vocês. Mas as Escrituras falam o contrário disso. Para começar, Efésios 4:4, a Bíblia apresenta um corpo, um só corpo e um só Espírito. Em Colossenses 2, versículo 9, disse Paulo que nesse corpo, nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não sobrou para ninguém. Nele, apenas nele, habita, não é habitou, é habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não sobrou para ninguém. Então, quando você faz uma análise, quando você estuda sobre a questão, você percebe que a crença trinitária ela é uma crença totalmente estranha, muito estranha.
né? Porque se apenas nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, então onde é que ficam as três pessoas distintas? Que eles afirmam que Deus manifestou no Pai, uma pessoa distinta, né? No Filho, outra pessoa distinta, e no Espírito, outra pessoa distinta. Quando você pega o capítulo 20 de João, lá está escrito, quando Jesus ressuscita dos mortos, ele chega para o discípulo e sopra sobre o discípulo o Espírito Santo. Recebai o Espírito Santo. Ora, se o Espírito Santo é a terceira pessoa, então eu pergunto, a segunda pessoa está soprando a terceira? Heresia, irmão. Eu sei que há muitos colegas meus, amigos que eu amo, aderiram a essa crença, mas é uma crença fora, não é bíblica. Não é uma crença do cristão verdadeiro, é uma crença romana. Então, meu irmão, minha irmã, esse é meu assunto aqui nesse vídeo, a respeito desse assunto do politeísmo trinitário. Essa crença ela foi criada no ano 200 depois de Cristo. Seu primeiro autor dessa crença se chama Tertuliano. Só que a igreja não aceitou Tertuliano. Tertuliano foi considerado um herege na história, na época. Só que a igreja vem, o povo vem. No ano 325 vem aí a convenção de Constantino, né? Constantino agora o imperador traz a unificação da igreja, junto com o Estado, e ele coloca na igreja o quê? Três divindades. O Pai, uma pessoa separada, o Filho, a segunda pessoa separada, e Maria, a terceira pessoa da divindade. No ano 381, Atanásio, ele tira Maria da posição de divindade lá, né? E coloca o Espírito Santo no lugar de Maria. O Espírito Santo agora é a terceira pessoa da divindade. E Maria foi colocada como mãe de Deus. Isso prevalece até hoje nos registros do sistema romano. Então, irmãos, é uma crença criada. Paulo não pregou isso, Pedro não pregou isso, nada disso. Nada disso foi abordado, porque se fosse abordado por eles, estava escrito. Não está, não tem. Quando você pega 2 Coríntios 13, e o versículo 13 ou 14, de acordo com a sua Bíblia aí, a bênção apostólica, a graça de Deus, o amor do Pai, a consolação do Espírito Santo, isso aqui é uma criação do sistema romano colocada ali. Por que é uma criação? Porque aquilo que contraria as Escrituras é criação do homem. Quando você estuda as epístolas de Paulo, bem no finalzinho das epístolas, de todas as epístolas de Paulo, ele colocou algo lá e disse, isso aqui eu escrevo com o meu próprio punho, com minha própria mão aqui, ó. Eu escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Você vai ver isso em Romano, em 1 Coríntios, você vai ver isso em 1 e 2 Tessalonicenses, em todas as cartas de Paulo, em todas. Apenas 2 Coríntios 13, versículo 14, é que tem essa questão aí. Só lá. Então aqui é um acréscimo do sistema romano. Isso aqui eu não tenho dúvida. Porque não foi aquilo que Paulo escreveu. Paulo não ia contrariar o que ele escreveu para trás. Então, amados irmãos e irmãs, o que Paulo escreveu é isso que eu mostrei para vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Só isso. Em todas as epístolas. Então, a graça de Deus, o amor do Pai, a consolação do Espírito Santo, isso aqui é sistema romano. Criaram e colocaram lá na Bíblia. Pode acreditar. Isso aqui eu não estou inventando história, não. É porque aquilo que contraria as Escrituras tem o dedo do homem. E na Bíblia tem aí muitas partes aí tem o dedo do homem, lamentavelmente. Então,
Vejamos lá. Esse debate predomina de lá até aqui. Talvez eu não convença você, porque esse debate não só é de 1 ano ou 2, é de quase 2000 anos. Também não quero que você perca a sua amizade conosco por causa disto. Mas essas é a realidade, são fatos. Mateus 28:19, por exemplo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe algumas pessoas que dizem que esse versículo aí foi criado. Papa Bento escreveu um livro, né? Diz que lá foi esse versículo vem de Roma. Mas mesmo vindo de Roma, tem uma explicação. Há uma explicação. Batizando-as em nome do Pai. Então o texto é bem claro. O nome do Pai tem que ser mencionado. Do Filho, o nome do Pai está no Filho. Do Espírito Santo. Então, quando você vai para os primeiros batismos, todos eles, os apóstolos, mencionam o nome de Jesus. Porque é o que está dizendo, está pedindo lá, Mateus 28:19, batizando-as em nome do Pai. É o nome do Pai que tem que ser mencionado em uma pessoa que está se batizando. Então, aqui é tão claro, irmão, é um versículo tão claro. Aí você vai ver as evidências, as provas, a evidência. Atos 2:38. Arrependei-vos cada um de vós e seria batizado em nome de Jesus. Não é tão claro. Atos Apóstolos, capítulo 8, versículo 12 e 16. Toda a igreja primitiva batizada em nome de Jesus. Atos 10:48. Cornélio, gentil, é o primeiro gentil na história, batizado em nome de Jesus. Atos 19, versículo 3, 4 e 5. 12 homens já batizados, no batismo de João Batista. O Paulo foi batizado em nome de Jesus. Colossenses 3,17, tudo que fizer por palavra ou obra, faz em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo. Esse é o nome acima de todos os nomes. Atos 4, versículo 12. Cima do céu, embaixo na terra, não tem outro nome dado aos homens pela qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. No primeiro batismo aí de Atos 2:38, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em Jesus Cristo para perdão dos pecados. Quer dizer, no nome de Jesus Cristo que é perdoado os pecados, não é simplesmente no batismo lá. É no nome de Jesus. Então, se esse nome foi negado no seu batismo, irmão, eu só lamento. Eu só lamento, de coração, eu só lamento. Então, olhando para as Escrituras, você percebe que o trinitarismo é uma crença criada pelos homens, não é uma crença bíblica. Não é. Desculpe. Não me tenha por ignorante, não seja meu inimigo, por favor. Apenas veja a Escritura, procure ver as Escrituras. E o que eu faço, pastor? Já que eu fui batizado dessa forma, creia em Jesus, creia no Senhor. Fica firme, creia, não. Você não é culpado, não é culpada. Creia no Senhor Jesus Cristo. Se houver uma oportunidade, você vier aqui no Ceará, onde nós moramos, aqui tem um riacho. Bem aqui, ao lado da minha casa, tem um riacho aqui. É você para as águas e batize em nome do Senhor Jesus e acabou-se. Acabou-se o problema. Então, essa mensagem trinitária, ela é uma confusão. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Quando você pergunta, então tem que ter Deus? Aí logo vem a resposta, não, são 3 pessoas distintas e um só Deus verdadeiro. Quer dizer, o Pai apresentado como Deus não é mais. O Filho apresentado como Deus não é mais. O Espírito Santo apresentado como Deus não é mais. É apenas pessoa distinta. É lamentoso, igreja, é lamentoso. É lamentoso. Triste isso, né? Então veja, esse vídeo não é para trazer perturbação. Esse vídeo
é trazendo esclarecimento para você. Para você que é carente, que é necessitado, é necessitada das verdades do Evangelho. Olha o tamanho do perigo quando você coloca Jesus como segunda pessoa. Olha o tamanho do perigo. Quando você pega a sua Bíblia, em João 1,30, João Batista afirma o seguinte, apontando para Jesus, e diz, é dele a primazia, porque ele é primeiro. João está mostrando pela primeira vez na Bíblia você se depara com a primazia de Deus no Novo Testamento. É dele a primazia porque ele é primeiro. Quando você vai para Colossenses 1,18, disse Paulo, ele quem? Jesus Cristo. Em tudo tem a preeminência, ou seja, ele é primeiro em tudo, nunca foi segunda pessoa. Quando você vai para o Apocalipse 1,17, disse o próprio Cristo, não temas, eu sou o primeiro e o último. 22:13 do Apocalipse, Cristo mais uma vez fala, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Em nenhuma parte da Bíblia você vai encontrar Jesus como segunda pessoa em relação a outra divindade, a outro Deus. Não tem. Se Jesus fosse segunda pessoa, ele estaria completamente fora da sua primazia. Todos os hereges da história estariam certos. Mas as Escrituras dizem que é dele a primazia, porque ele é primeiro, ele não é segundo, ele não é terceiro. Tudo bem. A única referência que coloca Jesus como segundo é em questão de Adão. Jesus é o segundo Adão. Está falando do homem. Assim como em Adão todos morrem, em Cristo somos vivificados. Em Cristo somos vivificados. Só que para eliminar aqui a mentalidade de alguns cristãos, eu já quero falar o seguinte. As Escrituras dizem que a todos que nele crer, Jesus é o segundo Adão, mas tem esse ponto. São vivificados nele os que crer. Assim como todos em Adão morrem, todos em Cristo são vivificados. Porém, as Escrituras dizem os que crer. É isso que eu já quero deixar bem claro aqui, porque existem aquelas pessoas que tomam ocasião, né? Estão aqui não para viver o Evangelho, guardar o Evangelho, mas para discussões. E esses vídeos que estou fazendo aqui não é para discussões. Se alguém quer discutir, discuta. Comigo, não. Eu não tenho paciência para discutir. Bem, então, vejamos o que as Escrituras falam. Jesus Cristo nunca foi segunda pessoa. Nesse vídeo que eu já gravei aí, reputando aí um pregadorzinho aí do bigode, o marcadorzinho da volta de Jesus, eu falei algo que eu vou falar também nesse. Jesus nunca foi segunda pessoa. Jesus Cristo é Deus, é o Deus de Israel. João, capítulo 1, versículo 10 e 11, ele é o Criador, o Deus de Israel. Ezequiel 44:2, ele é o Yahvé que entrou pela porta, a porta de Jerusalém, de acordo com João, capítulo 12, versículo 15. E ninguém mais passará por essa porta, porque essa porta está fechada, como de fato os muçulmanos fecharam a porta, e cumpriram Ezequiel 44:2, mesmo sem saber e sem querer. Ora, Jesus é o Yahvé que passou por aquela porta, de acordo com essas referências que eu estou dando. Ninguém mais passará por aquela porta porque o Yahvé passou por ela. E os muçulmanos fecharam. Está lá fechada até o dia de hoje. Então, meu irmão, minha irmã, a mensagem
trinitariana, o politeísmo trinitário é completamente pagão, é do paganismo. Não queira discutir, não aceite uma crença dessa, porque aí você vai tratar Jesus para sempre como segunda pessoa. E no juízo final vai ser um desespero para você, para sua alma. Porque de acordo com Filipenses 2, versículo 10 e 11, em concordância com Isaías 40 e 23, 41 e 23, ou é 40, não estou bem certo, e o Apocalipse 20, do 11 ao 15, Jesus está sentado no trono sozinho. Os moradores do céu, os anjos, de joelho. Os moradores da terra e debaixo da terra, de joelho. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Eu vou traduzir para você. A palavra Deus quer dizer divino. Para a glória da sua divindade. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor quer dizer o quê? Você sabe? Vamos estudar essa palavra Senhor para você entender. O que quer dizer a palavra Senhor para os judeus? Isaías 64 e 8. O Senhor é o nosso Pai. Então, Senhor para os judeus quer dizer Pai. Isaías 63 e versículo 18. O Senhor é o nosso Pai. Então, Senhor para os judeus quer dizer Pai. Né? Então, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Ou seja, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Deus Pai, de acordo com as referências que eu estou mostrando. Senhor é o nosso Pai. Toda língua vai confessar. Então, os argumentos trinitários tiram completamente a visão dos seguidores dessa crença, a visão do Senhor. Porque para os argumentos trinitários, Jesus Cristo não é o Pai. Jesus Cristo é apenas filho. Claro que Jesus Cristo é filho. Mas essa é a sua condição humana. Mas na condição divina, Jesus Cristo é Deus. E como Deus, ele tem Pai? Ora, Deus não tem princípio. Jesus é filho de Deus como homem. Mas como Deus, ele não é filho. Porque Deus não tem princípio, Deus não foi gerado. Então é isso que eu quero explicar para vocês. Quando você pega a sua Bíblia, em Lucas 1:35, o anjo fala assim para Maria: não temas, o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Será. Por que será? Porque Jesus não era. Cristo não era filho de Deus. Cristo é o próprio Deus. Cristo é o próprio Deus. Mas ele seria chamado filho. Ele seria chamado filho por quê? Para cumprir Isaías 9:6. Um filho se nos deu. Então ele ia ser chamado de filho. Mas esse mesmo filho é Deus forte, Pai da eternidade. É o Deus Pai. É o que está escrito no texto que eu estou apresentando. Então, os argumentos trinitários dizem que Jesus já era filho. Lá no céu já era filho. Se ele já era filho, então Maria já estava lá. Então o sistema romano está certo ao dizer que Maria é mãe de Deus. Jesus nunca foi filho no céu, meu amigo. Nunca. Porque a palavra filho vem do verbo gerado. Jesus não foi gerado. Cristo não foi gerado. Jesus é o nome da igreja. Cristo não foi gerado. Cristo é Deus. Quando você pega Números 21, do 4 ao 9, você vai se deparar com a nação de Israel murmurando contra Deus. Quando você pega 1 Coríntios, lá no capítulo 10, versículo 9, Paulo disse que esse Deus que os judeus murmuraram contra ele é Cristo. Então, Cristo nunca foi filho. Cristo é o próprio Deus, mas ele seria chamado filho a partir do momento em que ele foi introduzido nesse mundo, que ele veio em carne. Então, Jesus Cristo é filho de Deus? É. Em que condição? Humana. Jesus Cristo é o próprio Deus? É. Em que condição? Divina. Então, como Deus, Jesus Cristo é Pai eterno. Como Filho, Jesus Cristo é Filho.
né? Eu vou gravar agora um outro vídeo aqui explicando sobre anticristo, para vocês compreenderem esse assunto passo a passo, para vocês terem entendimento, irmão, sobre esse assunto, que é tão polêmico, mas tão fácil de entender, tão fácil. Então fica aqui meu abraço a todos, na paz do Senhor Jesus, divulgue. O politeísmo trinitário é pagão, assim como o unitarismo também é pagão, como eu falei no outro vídeo, tá bom? A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.